A advogada Gabriela Ritter, presidente da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de Janeiro, a ASFAV, discursou na edição de 2024 do Congresso Conservador Brasileiro nos Estados Unidos, realizado nos dias 29 e 30 de junho, com a presença de vários perseguidos políticos e advogados de presos políticos do ministro Alexandre de Moraes. Em seu discurso, Gabriela Ritter explicou a atuação da ASFAV, inclusive como a associação se formou, e descreveu os absurdos que vêm sendo cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo judiciário controlado por ele. Ela lembrou que seu pai é um dos presos políticos do ministro, dizendo: "Meu pai é um idoso, um homem honrado, mecânico há mais de 40 anos, empresário há mais de 30 anos, residiu sempre na mesma cidade. Nunca respondeu por nenhum crime, nunca cometeu nenhum ato ilícito. Um pai exemplar, amoroso. E ele foi condenado a 14 anos de reclusão, agora, recentemente. E isso me trouxe até aqui, não só por causa dele. Porque desde o início, desde o primeiro dia, quando eu cheguei em Brasília, no dia 9 de janeiro, eu comecei a ver todos aqueles absurdos. Quando eu chego em Brasília, eu fui procurar o meu pai, ele estava na Polícia Civil, eles estavam todos dentro de um camburão e estavam orando. Eu escutei a voz do meu pai e de dezenas de pessoas clamando a Deus, sem nem ter noção de que eles seriam presos. E meu pai passou 7 meses preso." A advogada explicou aos que não estão familiarizados com as prisões em massa realizadas nos dias 8 de janeiro de 2023 que muitos se revoltaram com as condições em que foram realizadas as eleições de 2022 e se manifestaram de diversas formas, todas pacíficas, inclusive com os acampamentos em frente aos quartéis. Ritter lembrou que durante a campanha eleitoral houve aberta censura e perseguição a um dos lados do espectro político. Ela disse: "Então, após as eleições, a gente viu aquele movimento lindo em frente aos quartéis de todo o país. Em novembro, as 3 Forças Armadas emitiram uma nota conjunta dizendo que as manifestações eram pacíficas, eram legítimas, o que fez com que as pessoas se sentissem tranquilas em estar ali, orando, com a bandeira, com a Bíblia." Gabriela Ritter rebateu as narrativas de tentativa de golpe de Estado e explicou que o que houve no dia 8 de janeiro foi uma baderna em que muitos inocentes foram envolvidos contra sua vontade. Ela explicou que muitos se abrigaram nos prédios públicos para se proteger dos conflitos e das bombas e relatou: "E eu escuto do meu pai também, assim como de outras pessoas. Poxa, se eu cometi algum crime, eu quero pagar pelo crime que eu cometi, mas realmente eu não sei." Ritter disse: "Nada justifica essas condenações tão absurdas. Então, a maioria dos manifestantes eram, sim, pessoas pacíficas que foram buscar refúgio dentro dos prédios. Por isso, a maioria dos idosos não tinha como sair. Eles adentraram os prédios para se proteger, não havia para onde ir. A polícia começou a cercar de todos os lados, por isso que a maioria dos presos são idosos, doentes, pessoas trabalhadoras. Afinal, quem danificou o patrimônio se arriscou também para entrar em confronto com a polícia e sair. A gente viu imagens de pessoas descendo com rapel, profissionais encapuzados. Isso não está no processo, porque o Alexandre de Moraes não faz questão de ver essas imagens." A presidente da ASFAV lembrou ainda: "E o mais importante, os manifestantes pacíficos, eles saíram do QG até a Praça dos Três Poderes, escoltados pela polícia militar. Eles passaram por 2 a 3 revistas no caminho para garantir que não tivesse armas. O meu pai, 3 revistas. Então, o meu pai, ele tinha na mochila 1/3, uma garrafinha de água e um guarda-chuva. Assim como centenas de pessoas, todas aquelas pessoas, não foram apreendidas armas." Gabriela Ritter explicou ainda as prisões do dia 9 de fevereiro, quando o ministro Alexandre de Moraes ordenou a prisão em massa de pessoas que estavam nas proximidades do QG do Exército.
Ela mostrou que as pessoas foram levadas a um campo de concentração com abertas violações de direitos humanos. A presidente da ASFAV mostrou as responsabilidades de diversas instituições, lembrando que o governo federal diminuiu a quantidade de policiais e outras forças de segurança. O judiciário impediu o direito ao devido processo legal, à ampla defesa e aos princípios básicos do direito. A velha imprensa, o governo e o STF construíram uma narrativa sobre golpe de Estado e o STF utilizou uma tese mirabolante para condenar inocentes. Ritter explicou: não tem prova individualizada. Uma coisa que é chocante na sentença do meu pai e de tantas outras. Eles pegaram as provas de uma pessoa. Uma pessoa tinha bolinhas de gude, tinha algum inflamável. Essas fotos de uma pessoa foram colocadas em todas as sentenças, como se todos, na tese do crime multitudinário, queriam a mesma coisa e tinham os mesmos objetivos. A advogada mostrou absurdos, como o fato de o rapaz que quebrou o relógio receber a mesma pena de um homem que ficou orando no interior do Senado, e trouxe um exemplo significativo dizendo: aí eu faço um apontamento para que vocês entendam como se trata de uma prisão política. O único absolvido teve uma pessoa absolvida. O único foi porque ele se considerou petista. Ele disse que era petista, não é, doutor? E ele foi absolvido. Existe uma coisa mais absurda que essa? Gabriela Ritter fez uma série de perguntas sobre o comportamento de ministros do Supremo Tribunal Federal. Em qual país democrático as pessoas não podem questionar? Em qual país democrático pessoas comuns são julgadas em última instância sem direito à defesa? Em qual país democrático o juiz da Suprema Corte fica tuitando sobre o que pensa das pessoas que ele mesmo vai julgar? Em qual país democrático o juiz que julga fala que vencemos o bolsonarismo e mesmo assim continua julgando? Em qual país democrático é o juiz que vai julgar, participa de documentários da G1 e diz que o presidente da República ligou para ele para saber o que fazer, e ele que vai julgar esses casos? Em qual país democrático o ministro da Justiça, que apagou as imagens do Palácio do Planalto no dia 8, se torna ministro do STF e julga essas pessoas? Em qual país democrático os juízes fazem documentários e lançam livros sobre processos em andamento? Ela concluiu perguntando: vocês conseguem entender o tamanho do problema que a gente está enfrentando? Gabriela Ritter explicou a formação, o funcionamento e a atuação da ASFAV, inclusive o relatório de violações de direitos humanos, que reúne as provas dos abusos e é constantemente atualizado. Ritter relatou que a associação vem denunciando as violações no Brasil e no exterior de todas as formas possíveis. Ela lembrou que quando o ministro Alexandre de Moraes proibiu as sustentações orais, a ASFAV realizou uma sustentação oral do lado de fora, em frente à corte. Ritter disse: o ministro Alexandre de Moraes não aguentou ouvir que ele é o mais odiado do Brasil e ele retirou dos advogados o direito a fazer a sustentação oral presencial e, como forma de protesto, além de oficiar e fazer tudo que a gente poderia fazer no âmbito jurídico, até técnico, a gente realizou essa manifestação em frente ao STF. A presidente da ASFAV mencionou também a manifestação pela morte de Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, explicando: realizamos também uma manifestação pela morte do Clezão. Entregamos uma coroa de flores em frente ao STF. Vocês sabem em que contexto se deu a morte do Clezão? Os advogados pressionavam desde o início, desde o 11 de janeiro, com laudos médicos, dizendo que ele corria risco de vir a óbito a qualquer momento.
A PGR, que é a dona da ação penal, emitiu um parecer, dia 1º de setembro, dizendo que ele preenchia os requisitos para responder ao processo em liberdade. O ministro sentou em cima, não fez nada, e o Clezão veio a óbito no dia 20. E a morte do Clezão, ela não será em vão, porque enquanto a gente viver, a gente vai lutar para que o sangue desse inocente que estava trabalhando no dia 8 de janeiro até às 17 horas, que chegou na Praça dos Três Poderes para ser preso. É um propósito divino, porque não tem outra explicação. Gabriela Ritter afirmou: a gente sabe, todos nós, todos vocês que estão aqui já sabem que o Brasil não vive mais uma democracia, que realmente a gente vive uma ditadura do judiciário, que o ditador é o ministro Alexandre de Moraes, sim, e que eu posso dizer para vocês que a gente não se arrepende de nada das nossas ações, porque a gente quer que tudo isso valha a pena. A gente quer ver essas pessoas em liberdade, com suas famílias, e a realidade é que a gente acredita que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. E nós, conservadores de verdade, nós acreditamos na lealdade, na honestidade e, sobretudo, na liberdade. Então, é por essas bandeiras que a gente combate o mal diariamente, seja ele travestido de bem ou escancarado mesmo, porque ultimamente é tudo muito abertamente. E a gente assiste tudo aquilo e se sente realmente muito impotente. Ritter disse: apesar de eu mesma ter sido atingida em todo esse processo, eu sei que essa luta não é pessoal, e a nossa luta é pela pátria. É pelo meu país, que eu nasci, que eu vivi, que eu tive meus filhos, que eu tive minha carreira. Então, a gente tem a certeza de que o nosso objetivo principal é que o Brasil possa voltar a respeitar a Constituição e a gente possa restabelecer a liberdade. A gente sabe que essa luta, realmente, ela é muito árdua. E como Olavo dizia, quem durar mais, vence. E enquanto a gente viver, a gente vai fazer de tudo para durar e para vencer. A presidente da ASFAV concluiu citando uma frase de um sermão do padre Roger Luiz, comentando: ele falou e realmente aquilo me deu uma energia. Eu quero dizer para vocês, não é tempo de recuar, é tempo de avançar. Quanto pior ficar, nós iremos avançar. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de exceção e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos três poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org.
Assista. TCB, é uma honra estar aqui. Eu gostaria de iniciar agradecendo a Fátima, a Thaís, toda a organização, o pessoal que está preparando a comida tão maravilhosa para todos nós. E o pessoal que nos leva, né, nos busca com tanto carinho, tudo organizado com tanto amor. Então, é uma honra estar aqui com vocês. Em conversa com a Fátima, a pedido dela também, eu gostaria só de esclarecer um fato que aconteceu ontem, né, o Dr. Júnior, honrosos advogados, Dr. Júnior e doutora Taniele, eles palestraram aqui por um erro de digitação, dizia que eles eram representantes da ASFAV, mas eles não são, eles fazem o trabalho humanitário deles individualmente. Então, o que é a ASFAV? É a Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro. E eu sou a Gabriela Ritter, e o que me trouxe aqui pelo fato de ser advogada, mas o principal, eu sou filha de um preso político. O meu pai, ele é um idoso, um homem honrado, mecânico há mais de 40 anos, empresário há mais de 30 anos, residiu sempre na mesma cidade, nunca respondeu nenhum crime, nunca cometeu nenhum ato ilícito, um pai exemplar, amoroso, e hoje ele foi condenado em 14 anos de reclusão, agora recentemente. E isso me trouxe até aqui, não só por causa dele, porque desde o início, desde o primeiro dia quando eu chego em Brasília, no dia 9 de janeiro, eu comecei a ver todos aqueles absurdos, né? Quando eu chego em Brasília, eu fui procurar o meu pai, ele estava na Polícia Civil, eles estavam todos dentro de um camburão e estavam orando. Eu escutei a voz do meu pai e de dezenas de pessoas clamando a Deus sem nem ter noção de que eles seriam presos, e meu pai passou 7 meses preso. Então, eu gostaria de trazer alguns pontos para que vocês que talvez não acompanharam de perto por residirem aqui, o que levou o 8 de janeiro? Existem várias situações que levaram o 8 de janeiro. Eu vou trazer 3 pontos principais. Primeiro foi o período eleitoral, né, a questão da censura, né, a acusação de fake news para a direita, o crime de bolsonarismo, né, os apoiadores de Bolsonaro censurados, perdendo redes sociais, André Janones dizendo que ele criava narrativas falsas. Depois teve aquela situação do radiolão, das inserções de rádios que foram menores para Bolsonaro. E a discussão, então... Tudo isso, esses 3 pontos, existem outros, culminaram nessas manifestações que a gente acompanhou em todo o país. Então, após as eleições, a gente viu aquele movimento lindo em frente aos quartéis de todo o país. Em novembro, as 3 Forças Armadas emitiram uma nota conjunta dizendo que as manifestações eram pacíficas, eram legítimas, o que fez com que as pessoas se sentissem tranquilas em estar ali, orando com a bandeira, a Bíblia. Era aquele movimento que foi realmente muito bonito. Então, tudo aquilo gerou aquela incerteza e aquela comoção popular. Então, depois a gente acompanhou também, já foi falado ontem, a multa de 22 milhões, né, que o PL entrou com um pedido judicial de verificação extraordinária das urnas. E, em contrapartida, o que o Alexandre de Moraes fez? Aplicar uma multa de 22 milhões. Então, assim, o que eu queria resumir para vocês, que todas essas situações que geraram o 8 de janeiro, nós não estamos aqui querendo dizer que essas pessoas queriam depor alguma instituição ou depor o governo. O simples fato desses 3 pontos que eu citei para vocês já geraram essa insatisfação. E isso, então, é o suficiente para afirmar que as eleições elas não foram justas, que elas foram parciais. E, então, assim, o dia 8 de janeiro, o que foi aquilo? Uma manifestação que era para ser pacífica, mas que gerou um tumulto e depredação. Infiltrados ou não foram feitas investigações sérias para que a gente pudesse saber
o que aconteceu naquele dia. Então, poucas pessoas movidas pela indignação, incentivadas por outras mais violentas ou não, que entraram em confronto com a polícia inicialmente, adentraram os prédios e depredaram o patrimônio público. Ninguém está negando isso. E eu escuto do meu pai também, assim como de outras pessoas, poxa, se eu cometi algum crime, eu quero pagar pelo crime que eu cometi, mas realmente eu não sei. Nada justifica essas condenações tão absurdas. Então, a maioria dos manifestantes eram, sim, pessoas pacíficas que foram buscar refúgio dentro dos prédios. Quando começou aquele confronto com a polícia, eram balas de borracha, bombas jogadas de cima de helicópteros que podiam cair na cabeça de qualquer um que estava ali. Para onde você vai correr? Você vai ficar ali? Por isso, a maioria dos idosos não tinha como sair, eles adentraram os prédios para se proteger. Não havia, então, para onde ir, a polícia começou a cercar de todos os lados, por isso que a maioria dos presos são idosos, doentes, pessoas trabalhadoras. Afinal, quem danificou o patrimônio se arriscaram também para entrar em confronto com a polícia e sair. A gente viu imagens de pessoas descendo com rapel, profissionais encapuzados. Isso não está no processo, porque o Alexandre de Moraes não faz questão de ver essas imagens. Então, por esse motivo, enquanto as pessoas, então, que não tinham cometido nenhum crime, que ficaram lá dentro dos prédios orando em frente à barreira da polícia, do exército, esperando que a polícia contesse aquele tumulto do lado de fora, porque as pessoas ficaram ali porque elas sabiam que enfrentar a polícia não é algo certo a se fazer. E o mais importante, os manifestantes pacíficos, eles saíram do QG até a Praça dos Três Poderes, escoltados pela polícia militar. Eles passaram por 2 a 3 revistas no caminho, para garantir que não tivesse armas. O meu pai, 3 revistas. Então, o meu pai, ele tinha na mochila um terço, uma garrafinha de água e um guarda-chuva. Assim como centenas de pessoas, todas aquelas pessoas, não foram apreendidas armas. E no dia seguinte a gente já conhece o tal fatídico dia que a gente chama realmente que as pessoas foram levadas para um campo de concentração, a prisão então daquelas 2.000 pessoas, idosos, crianças, mulheres, animais, todos juntos ali, sem o mínimo de higiene, sem alimentos, sem condições. Eu também estive lá, assim como os doutores estiveram no dia 9, e a gente realmente não conseguia sair de lá, porque a gente tinha aquela sede, aquela necessidade de ajudar aquelas pessoas, e nem nós sabíamos o tamanho do prejuízo que estava sendo causado a tantas vidas. Então, o que o governo fez? Ele reduziu o efetivo médio, né, na praça ali dos Três Poderes, no Palácio do Planalto, geralmente são 50 policiais, no dia tinham 3. Dentro do Palácio do Planalto tinha um membro do GSI desde as 7 horas da manhã. Ele foi uma testemunha da acusação. Ele mesmo diz que os grupos eram distintos, existiam vândalos, existiam pessoas orando, existia quem impedia de cometer o crime, existiam pessoas juntando, né? Então, como a gente viu no vídeo que foi postado ontem, eles estavam ali cuidando para que ninguém causasse mais nenhum prejuízo, porque sabiam que aquele patrimônio é nosso também. Nós, patriotas conservadores, sabemos disso. Então, o que o judiciário fez? Impediu o direito ao devido processo legal, à ampla defesa, aos princípios básicos que foram tão caros para que a gente conquistasse, presunção da inocência. Eles usurparam a competência. Vocês já imaginaram ser julgado em última instância? Não ter a quem recorrer? Então, eles utilizaram várias artimanhas, né, e em decisões que nós não temos acesso, os advogados não têm acesso. E a narrativa construída tanto pelo STF, quanto pela mídia, quanto pelo governo, do golpe de Estado, né, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa armada. As pessoas não tinham armas, a manifestação era num domingo, era um recesso.
Sentar na cadeira do presidente não significa tomar o poder. Não tinha um plano para a tomada de poder. Então, através da tese dos crimes multitudinários, eles utilizaram isso para condenar todas as pessoas simplesmente pelo fato de estar lá. E hoje eles continuam toda semana transferindo pessoas do inquérito de quem foi preso no dia 9, que responde por crimes mais leves, para o inquérito 4922, que é o inquérito de quem foi preso no dia 8. Se você estivesse caminhando assim, e você olhou para o lado, alguém te filmou, e a tua imagem foi comparada pela Polícia Federal, comprova que você é um criminoso que queria o golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. É isso que está acontecendo hoje no Brasil. Aí chegaram as condenações. Penas entre 12 e 17 anos. Não tem prova individualizada. Uma coisa que é chocante. Na sentença do meu pai e de tantas outras, eles pegaram as provas de uma pessoa. Uma pessoa tinha bolinhas de gude, tinha algum inflamável. Essas fotos de uma pessoa foram colocadas em todas as sentenças como se todos, na tese do crime multitudinário, queriam a mesma coisa e tinham os mesmos objetivos. E aí, aquela pessoa que quebrou o relógio, foi condenada agora há poucos dias, a 17 anos. O Aécio Lúcio, que foi o primeiro condenado. A defesa, nós temos uma pessoa que se chama Tiago, e ele conseguiu pegar todo o trajeto do Aécio dentro do Senado, porque no Senado nós tínhamos acesso às imagens. Do Palácio do Planalto, não. Se eu quisesse provar que meu pai é inocente, eu não posso. Só que não sou eu que tenho que provar. Mas mesmo que eu quisesse, existe um lapso temporal nas imagens do Palácio do Planalto de 4 horas. Nós não temos acesso à imagem do momento da prisão. Então, assim, do Senado, essa pessoa, o Tiago, ele conseguiu fazer todo o trajeto do Aécio com uma garrafa de água na mão. Esse vídeo está nos autos. E o Aécio foi condenado em 17 anos. Assim como o rapaz que quebrou o relógio. Aí eu faço um apontamento para vocês, para que vocês entendam como se trata de uma prisão política. O único absolvido, teve uma pessoa absolvida, o único foi porque ele se considerou petista. Ele disse que era petista, não é, doutor? E ele foi absolvido. Existe uma coisa mais absurda que essa? Se eu não me engano, ele disse que ele veio para posse, não é? Então, é absurdo. Aí eu quero fazer umas perguntas para vocês. Em qual país democrático as pessoas não podem questionar? Em qual país democrático pessoas comuns são julgadas em última instância sem direito à defesa? Em qual país democrático o juiz da Suprema Corte fica tuitando sobre o que pensa das pessoas que ele mesmo vai julgar? Em qual país democrático o juiz que julga fala que vencemos o bolsonarismo e mesmo assim continua julgando? Em qual país democrático o juiz que vai julgar participa de documentários da G1 e diz que o presidente da República ligou para ele para saber o que fazer e ele que vai julgar esses casos? Em qual país democrático o ministro da Justiça que apagou as imagens do Palácio do Planalto no dia 8 se torna ministro do STF e julga essas pessoas? Em qual país democrático juízes fazem documentários e lançam livros sobre processos em andamento? Vocês conseguem entender o tamanho do problema que a gente está enfrentando? Então, diante desse cenário, eu vou falar um pouquinho do trabalho da ASFAV, que é a Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro. Esse trabalho ele começou lá em abril do ano passado. Diante de tanto absurdo, eu também trabalhei no processo do meu pai junto com outro colega, tantos pedidos de defesa,
aquele desespero todo, o meu pai, ele perdeu 20 quilos, ele chegou um momento que ele tomou urina, porque disseram para ele que tinham vitaminas. Meu pai tinha tontura dentro do presídio, o desespero era enorme. Então, o que eu comecei a fazer? Eu fui lá na PGR, eu bati na porta, eu chorei. Eu fui no STF, eu fiquei uma semana todos os dias ligando para o gabinete, porque advogado não sobe em gabinete de ministro Alexandre de Moraes. Então, foi realmente desesperador. Eu reuni com outros familiares, todo mundo com muito medo, né? A gente tinha medo que se a gente se pronunciasse, os nossos familiares seriam atingidos. Então, a gente escreveu uma carta aberta, eu e essa pessoa, e eu li em frente ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, pedindo socorro, Conselho Federal, intervenha, faça alguma coisa. Mas eles não receberam a nossa carta. Então, eu protocolei e depois de meses, eu tive uma resposta padrão do Conselho Federal. Diante de tudo isso, a gente reuniu um grupo de advogados na época e fizemos também uma petição com 25 ilegalidades. Se eu não me engano, 60 advogados assinaram. Depois nós conseguimos uma coletiva de imprensa na Câmara dos Deputados e divulgamos as violações lá. E aí a gente decidiu criar as FAV, porque a gente precisava dar voz, a gente precisava ter coragem de enfrentar essa ditadura. Então, naquele momento, né, de perseguição, de medo, a gente teve que vestir uma postura de coragem e nós fundamos, então, uma associação que é composta somente por familiares na diretoria. E a gente atua em 3 linhas. Tá? A primeira linha que nós atuamos é a linha humanitária. Então, o nosso lema é acolher, cuidar, direcionar e encaminhar. Nós queremos que as pessoas elas recuperem a sua dignidade, que elas possam voltar ao mercado de trabalho, que elas consigam tocar suas vidas de novo, porque o abalo é imenso. Eu não sou capaz de traduzir em palavras aqui ou em sentimentos. Então, o objetivo das FAV não é oferecer um assistencialismo, e sim estender a mão. Ajudar naquele momento que a pessoa mais precisa. Então, com o empenho das FAV, que não é uma pessoa só, nós somos um grupo muito grande de pessoas envolvidas, que trabalham voluntariamente, que trabalham 100% pro bono, a gente consegue ajudar mais ou menos em torno de 100 famílias por mês. Seja financeiramente, com doações que a gente recebe, ou com a mensalidade facultativa que nós cobramos de R$10, facultativa, seja psicologicamente através dos nossos voluntários, já que a gente sabe que as necessidades são imensas. Então, envolvidos dentro dessa parte de voluntariado, nós temos psicólogos, médicos, professores, que atendem as vítimas e as famílias. Temos um grupo de acolhimento para esposas e filhas de presos políticos. Temos, então, a professora de inglês, aula de yoga virtual, reiki. A gente fornece também uma carta de explicação. A gente sabe que a maioria das empresas são de direita. Então, essa carta de explicação é para que a gente diga o porquê que aquela pessoa está usando a tornozeleira eletrônica. É claro que para a gente fornecer essa carta, para a família se associar às FAV, a gente faz um controle exato para ver se realmente aquela pessoa é envolvida nos atos do 8 de janeiro. E o nosso trabalho todo é feito com muito amor e sempre dispostos a servir. A nossa outra linha de atuação, e ontem eu vi um senhor perguntando também sobre isso, nós temos a atuação jurídica. Então, nós temos um corpo jurídico que é composto por 3 advogados, que é a doutora Carolina Siebra, doutor Ezequiel Silveira e o desembargador Sebastião Coelho. Nós temos alguns advogados voluntários, são poucos, né, mas também fazem um trabalho aguerrido, e a gente produz muito conteúdo jurídico, desde o início. A gente oficiou todas as instituições do Brasil sobre as violações que estão acontecendo com o 8 de janeiro. Nós oficiamos todas as instituições sobre os casos mais graves que chegaram para nós, individuais. Esse trabalho é feito em conjunto com o advogado. A gente pede um parecer da defesa, para que a defesa aceite essa ajuda da instituição, porque unidos a gente tem com certeza mais força. E através de uma instituição, a gente acredita que pode conseguir os melhores resultados. Nós temos, então, um relatório de violações que já tem mais de 100 páginas. Esse relatório foi atualizado por todo o período. E, no final do relatório, tem um QR Code com todas as provas das denúncias que a gente faz.
Então, a gente realizou uma força-tarefa no ano passado, né? Esse trabalho todo no Brasil, a gente continua fazendo. Mas no ano passado, a gente reuniu, então, mais ou menos uns 20 advogados e peticionamos 100 denúncias na OEA, denúncias de direitos humanos. Essas denúncias, elas foram negadas genericamente, mas nós temos 2 denúncias que estão em um processo um pouco mais avançado, que estão pedindo mais provas, e a gente acredita que, se essas denúncias forem recebidas, podem beneficiar as demais. A gente realizou 2 fóruns dentro da Biblioteca do Senado, denunciando as violações. A doutora juíza Ludmila participou conosco virtualmente também no ano passado, assim como vários advogados e juristas. E muitas outras coisas que a gente faz, também na parte jurídica que eu não mencionei. Nós temos a terceira atuação é a pressão política, então, nacional e internacional. Nós participamos, então, de coletivas de imprensa, de audiências públicas, 5 audiências públicas, audiências no Senado. Viemos para os Estados Unidos, entregamos um documento para o Chris Smith, né, na audiência pública que teve, um relatório das violações. Então, eles estão sabendo, sim, o Congresso americano está sabendo, não tem como dizer que não. Nós começamos a participar de eventos criminais no Brasil, congressos criminais. Nós íamos lá e levávamos o nosso relatório de violações, entregávamos na mão dos criminalistas. O doutor Auri Lopes Júnior, todos os criminalistas que estavam no Congresso, a gente ficava lá para entregar e pedir, por favor, pelo menos nos deem a oportunidade de olhar o que está acontecendo com o 8 de janeiro. A gente precisa que vocês se posicionem. Nós também começamos a frequentar eventos que os ministros estavam, já que a gente tentava audiências com eles e não conseguíamos. Então, eu consegui, num desses eventos, entregar o relatório para a ministra Rosa Weber, que na época era presidente do STF. Ela, como gaúcha, eu gaúcha, a gente conversou, pensei, ela vai olhar esse relatório, ela vai tomar um posicionamento. Aí, logo depois, ela fez aquele comparativo dos presos do 8 de janeiro, e eu pensei, infelizmente, ela não quer enxergar. Nós realizamos diversas manifestações em frente ao STF, realizamos uma sustentação oral na frente do STF, porque a sustentação oral ela é tão importante, porque é o momento em que você olha no olho do juiz, que você fala as particularidades do caso, as peculiaridades, e você pode muitas vezes mudar um entendimento. O ministro Alexandre de Moraes não aguentou ouvir que ele é o mais odiado do Brasil. E ele retirou dos advogados o direito a fazer a sustentação oral presencial. E como forma de protesto, além de oficiar e fazer tudo o que a gente poderia fazer no âmbito jurídico, técnico, a gente realizou essa manifestação em frente ao STF. Realizamos também uma manifestação pela morte do Clezão. Entregamos uma coroa de flores em frente ao STF. E vocês sabem em que contexto se deu a morte do Clezão? Os advogados peticionavam desde o início, desde o dia 11 de janeiro, com laudos médicos, dizendo que ele corria risco de vir a óbito a qualquer momento. A PGR, que é a dona da ação penal, emitiu um parecer dia 1º de setembro, dizendo que ele preenchia os requisitos para responder o processo em liberdade. O ministro sentou em cima, não fez nada. E o Clezão veio a óbito no dia 20. E a morte do Clezão, ela não será em vão. Porque enquanto a gente viver, a gente vai lutar para que esse sangue desse inocente, que estava trabalhando no dia 8 de janeiro, até às 5 horas da tarde, que chegou na Praça dos Três Poderes para ser preso, é um propósito divino, porque não tem outra explicação. Aquele pai tão maravilhoso, que deixa 2 filhas e uma esposa, que estão com sede de justiça. Elas também vão essa morte. E realizamos diversas outras manifestações. Então, apesar do empenho da ASFAV, a gente gostaria de fazer mais. A gente sente esse anseio de saber o que mais a gente pode fazer. Estamos sempre pensando. Não é fácil vivenciar a dor dessas famílias dia após dia. Né? Nós abdicamos de muita coisa, inclusive da nossa liberdade. A gente sabe os riscos que essas posições podem trazer. Todos nós aqui, os advogados, doutor Cláudio, doutor Júnior, doutora Taniele, doutora Tânia,
Existem tantos advogados no Brasil aguerridos que fazem um trabalho lindo, né? Doutora Tânia, doutora Geusa, esse trabalho humanitário, doutora Chanises. Não quero pecar pelos nomes, porque realmente são muitas pessoas comprometidas com essa causa. Muitos que trabalham de forma voluntária, pro bono, por amor e por esse sentimento que a gente precisa fazer alguma coisa por essas injustiças. Eu já estou extrapolando do tempo aqui, eu já vou terminar. A gente sabe, todos nós, todos vocês que estão aqui já sabem que o Brasil não vive mais uma democracia, que realmente a gente vive uma ditadura do judiciário, que o ditador é o ministro Alexandre de Moraes, sim, e que eu posso dizer para vocês que a gente não se arrepende de nada das nossas ações, porque a gente quer que tudo isso valha a pena, a gente quer ver essas pessoas em liberdade, com as suas famílias. E a realidade é que a gente acredita que Deus ele não une pessoas, ele une propósitos. E nós, conservadores de verdade, nós acreditamos na lealdade, na honestidade e, sobretudo, na liberdade. Então, é por essas bandeiras que a gente combate o mal diariamente. Seja ele travestido de bem ou escancarado mesmo, porque ultimamente é tudo muito abertamente, e a gente assiste tudo aquilo e se sente realmente muito impotente. Então, para nós, o mais importante é saber que quando alguém precisou, a gente esteve ali, a pessoa foi acolhida quando ela pediu por isso. E apesar de eu mesma ter sido atingida em todo esse processo, eu sei que essa luta ela não é pessoal. E a nossa luta é pela pátria, é pelo meu país que eu nasci, que eu vivi, que eu tive os meus filhos, que eu tive a minha carreira. Então, a gente tem a certeza que o nosso objetivo principal é que o Brasil possa voltar a respeitar a Constituição, que a gente possa restabelecer a liberdade. A gente sabe que essa luta realmente ela é muito árdua. E como o Olavo dizia, quem durar mais vence, e enquanto a gente viver, a gente vai fazer de tudo para durar e vencer. E eu queria, essa semana eu vi uma frase do padre Roger Luiz, uma palestra, que ele falou, e realmente aquilo me deu uma energia, e eu quero dizer para vocês, não é tempo de recuar, é tempo de avançar. Quanto pior ficar, nós iremos avançar. Obrigada. Magnífico, magnífico. Obrigado.